Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos aqui à Casa da Cultura para a apresentação deste livro. Estou aqui na qualidade de diretor da editorial Apostolado da Oração. É com muita alegria que nós publicamos este livro da doutora Margarida, um projeto por ironia do destino ou por vontade de Deus, não sei muito bem como dizer. Eu próprio também me cruzei com esta história há muito tempo atrás, quando conheci a Margarida, e na narração que ela fazia da sua vida clínica como médica, sempre intuí que por detrás disto havia aqui um olhar penetrante, como diz o profeta Balaão. Acho que a Margarida é uma mulher de olhar penetrante em relação à realidade. A Margarida é médica. Posso tratar para a Margarida, doutora Margarida? Quando somos amigos é assim, depois podem ser. A Margarida é médica, natural aqui de Coimbra, trabalha no Instituto Português de Oncologia aqui de Coimbra. A Clara Almeida Santos, amiga também da casa, a quem também agradeço o desafio de vir conversar connosco de um olhar externo para nos comentar este livro e para nos contar também o que é que este livro tem de tão especial, porque os livros aparentemente são todos iguais, mas depois quando abrimos a página e começamos a ler e mergulhamos na narrativa do texto, nós percebemos que estamos diante de alguma coisa de especial. E por isso passo já aqui a palavra, agradecendo a presença de todos que estão aqui, aos que estão também nos meios de comunicação social, a participar connosco na apresentação deste livro. Muito boa tarde a todas e a todos. É um gosto enorme estar aqui neste fim de tarde, que está frio lá fora, mas muito quentinho aqui. É com muito gosto, enorme gosto, que venho falar um bocadinho também da minha leitura deste livro, convite da Margarida e do Padre António Santana. E curiosamente estava-me a lembrar que eu sou quase já apresentadora de livros profissionais, que obrigam-me a ler, que é uma coisa maravilhosa. Mas sobretudo o primeiro livro que apresentei na vida foi nesta sala, espero que não seja o último, mas se for também não faz mal. Então, enfim, para não me perder e para não demorar muito tempo, também vou explicar porque é que não quero demorar muito tempo, mas resolvi escrever e perdoar-me, mas assim tentarei não esquecer nada do que me parece importante dizer sobre este livro, de facto, como disse o Padre António, é muito especial. Para quem estava à espera de vir à apresentação de um livro sobre morte, tenho o primeiro desmancha-prazeres, ou spoiler, como agora se diz, deste fim de tarde. Este não é um livro sobre morte, embora a morte aconteça neste livro. Acontece 10 vezes, para ser mais precisa. O que quer dizer ao morrer, oferece-nos, a Margarida oferece-nos, 10 histórias. Em todas as histórias há um protagonista, com cancro, e outros protagonistas, e digo protagonistas e não figurantes, que também vivem o momento marcante, que é a morte do cancro. Quem assim define esse instante, por vezes prolongado, é a Margarida, que diz sobre a vida destas pessoas que tudo se manteve vivo, e estou a citar, inteiro e inabalável. Por isso, quando a morte do cancro chegou, compreendi por dentro que só o cancro tinha morrido. Este livro não é um livro fácil, para ninguém. Desde logo para quem reconhece nestes protagonistas, com nomes alterados, os seus familiares ou amigos que por aqui já não estão. Ou para quem está a viver ou já viveu histórias semelhantes. Para a Margarida seguramente também não é um livro fácil. Começou a ser escrito há mais de 20 anos e antes de haver a ideia de fazer um livro, houve a necessidade de registar em folhas pormenores significativos da história e dos diálogos com as pessoas que vêm acompanhando no IPO, onde trabalha há quase 30 anos. As folhas não podiam ser, contou-me a Margarida, quaisquer folhas em branco. Aliás, a Margarida tinha, de facto, a angústia do escritor perante a folha em branco. Mas quando as folhas tinham o timbre do IPO, a escrita fluía. Isso também aconteceu quando decidiu passar do papel para o ecrã. Os documentos brancos do Word não serviam. Tinham de ter a marca do IPO. Este livro não é um livro fácil, mas é um livro necessário. Isso mesmo percebeu o Padre António Santana quando incentivou a Margarida a escrever estas histórias. Há 20 anos, não sabia, nem podia imaginar, disse-nos há pouco, que ia ser diretor da editorial AO e que lhe caberia, afinal, editar esta obra. São insondáveis os desígnios divinos, ou, na versão ateia de um outro escritor de quem gosto muito, a coincidência é o único Deus vivo.
É um livro necessário, porque nos faz olhar para a morte do corpo de frente. Mas como este livro é sobre a vida, faz-nos perceber que a vida que pode haver em todos os momentos, até na morte. Lembra-nos a importância de cuidar e de reparar. Esta apresentação devia ter acontecido em fevereiro, mês que o Papa Francisco dedicou aos cuidados paliativos. Disse o Santo Padre há uns dias, e num vídeo que recomendo que vejam, está disponível, no sítio onde tudo está disponível, que há duas palavras que, quando alguns falam de doenças terminais, confundem. Incurável e incuidável. Não são a mesma coisa, lembra o Santo Padre. Nesses cuidados cabe, e este livro lembra-nos, garantir que o sofrimento pode e deve ser mitigado. A medicina assim o permite. Mas é preciso mais do que cuidar o corpo. O Papa lembra que mesmo quando há poucas possibilidades de cura, todos os doentes têm direito, além de acompanhamento médico, de acompanhamento psicológico, acompanhamento espiritual e acompanhamento humano. Este livro é necessário porque acende a esperança na humanidade e precisamos, como nunca, dessa esperança. Nos médicos, nos enfermeiros, enfim, médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, voluntários e voluntárias, famílias e amigos. Este livro não é um livro fácil, é um livro inteiro e é um livro aberto. A Margarida, além das histórias, traz-nos muito mais. Traz-nos poesia e literatura, mostrando aquilo para que serve a arte, ajudar a dar sentido ao mundo, perceber melhor porque outros já perceberam antes de nós. A esta sensibilidade, a Margarida junta um saber científico que persegue e referencia. As notas de rodapé mostram a ciência como aliada, clarificam e permitem expandir o conhecimento. Literatura como epígrafe e ciência em rodapé. É uma bela metáfora esta que a Margarida nos deixa. É um livro inteiro porque não fica só nas histórias dos outros. Obriga a olhar para a nossa. Ninguém que leia o que quer dizer ao morrer vai deixar de pensar no que quer dizer ao morrer. Dizia o meu melhor amigo, Rafael, que um filme bom é aquele que não termina quando acabamos de o ver. A qualidade avalia-se quando algo que vemos, lemos ou ouvimos nos acrescenta, volta, é lembrado a vários propósitos. Este livro não é um livro fácil, mas é um livro bom e, portanto, belo. Quem estava à espera de vir à apresentação de um livro sobre morte, provavelmente ainda não teve a sorte e o privilégio de conhecer a Margarida. O livro que aqui nos traz hoje é especial por muitas razões. Não as consegui dizer todas, porque não consigo e nem posso explicar-vos todas. Já se disse e repeti muitas vezes que não é um livro fácil, que é necessário, útil, inteiro, aberto e belo. Mas vamos terminar pelo princípio. Pode parecer esquisito, paradoxal, começar pelo princípio, mas este livro também nos traz essa lição. No fim, estão os princípios. Princípios nesse sentido que diz respeito àquilo que regula o comportamento ou a ação de alguém. Preceito moral. No fim, estão os princípios. E o princípio deste livro, como todos, é a capa, que tem uma margarida. A vida que floresce, que se anima, que traz esperança, renovação, que sabemos ser cíclica. Ontem fui falar com a Margarida para combinar um bocadinho esta sessão. Já tinha uma apresentação preparada, agora já estraguei isto tudo. Mais longa do que esta que hoje vos trouxe. Ia falar de cuidados paliativos, de eutanásia, dos programas eleitorais, de quem se perfila para destinar os destinos do nosso país a partir da próxima semana. Mas depois de 1h30 com a Margarida, pernas em cima do sofá, percebi que tinha de começar tudo do princípio e reduzir a minha fala para podermos ouvir um pouco mais a Margarida. Vamos a isso? Pode ser? Vamos fazer assim uma espécie de entrevista. Então vamos lá. Ontem a Margarida contava nesta conversa que a sua vocação não era de facto ser oncologista. Veio aqui parar um bocadinho de propósito. Quando é que te veio esta epifania? Ora viva! Obrigada por terem vindo. Não imaginava que ia ter uma sala cheia. Não imaginava que ia ter a minha gente nesta sala. De facto, quem está sentado é a minha gente.
Eu nunca levei a oncologia muito a sério quando era interna. Tenho aqui alguns internos. Eu não levava a oncologia muito a sério porque eu não levava a medicina que se praticava no IPO de Coimbra a sério. Aquilo para mim não era medicina. A verdadeira medicina, quando eu era interna, era essencialmente aquela que eu fazia nos hospitais da universidade, no serviço de urgência. Aquele filme do Steven Spielberg, Serviço de Urgência, aquelas brilhantes lições dos meus professores sobre a vida, salvar vidas. Isso é que sim, isso é que era médica, isso é que realmente eu sentia-me aí viva. Sentia-me viva essencialmente quando fazia bons diagnósticos diferenciais. Quando eu chegava a um diagnóstico, não há coisa melhor do que quando nós temos uma pessoa à nossa frente que está doente e ninguém sabe qual é a doença e nós conseguimos acertar na doença. Aí é que eu me sentia realmente médica. De maneira que eu andei o meu tempo de internato praticamente a não levar o internato de oncologia a sério. Gostava de ser médica, mas realmente a medicina no IPO eu não me sentia útil. Até que é o primeiro conto. Até que realmente eu tenho um doente que me ensina tudo e que me faz perceber que eu efetivamente não ia curar. O diagnóstico diferencial que eu adorava fazer não iria acontecer, porque quando é o diagnóstico diferencial de um nódulo, bem, pode ser benigno, mas no IPO é sempre ou um cancro, ou uma metástase, ou uma coisa que tem a ver sempre com o cancro. É cancro, cancro, cancro. De vez em quando lá temos a sorte de ter outro tipo de diagnósticos, nomeadamente infecciosos, mas assim aquele gosto de quem estudou muito medicina, de quem estudou muito Harrison, que tinha aqueles esquemas todos na cabeça, até que esta pessoa, quando eu entrei para de facto o observar como uma médica, não é? Branca, estetoscópio aqui assim ao pescoço, processo na mão, porque antigamente os processos eram escritos, pensando eu que estava a saber tudo sobre a doença desta pessoa, esta pessoa faz-me uma pergunta que eu já tinha feito muitos exames, já tinha passado por muitas cadeiras, tinha feito já as avaliações do internato, já tinha estado perante os júris, médicos muito sabedores. E pronto, nós nos exames não sabemos tudo, mas conseguimos responder. Ora bem, esta pessoa faz-me uma pergunta que nunca nenhum professor me tinha feito, que nunca nenhum médico me tinha feito em avaliação. Doutora Margarida, onde está a esperança? Eu não estava à espera daquilo. E, portanto, quem ler o primeiro livro, o primeiro conto vem, efetivamente, do meu tempo de internato, e hoje devo a esta pessoa eu ter ficado em oncologia. Porque esta pessoa mostrou-me que a medicina que se praticava no IPO de Coimbra é uma medicina tão válida como aquela que eu gostava de praticar no serviço de urgência. Portanto, depois, e para chegar, porque é que eu escrevi o livro, eu disse, bom, então é isto mesmo que eu quero ser oncologista. Pacifiquei-me com o Instituto Português de Oncologia, já não queria sair do Instituto Português de Oncologia e percebi que realmente aquela casa era a minha casa. Os outros contos seguem a minha vida de recém-especialista. Portanto, já era mais autónoma e então eu comecei a sentir o seguinte: eu não podia escrever nos registros clínicos, porque nós médicos escrevemos todos, temos um código para escrever um registro. Nós todos... eu gostava que os meus colegas me levassem a sério, não é verdade? Eu não podia escrever se não obedecesse àquela forma de escrever o processo clínico.
E comecei a sentir que existiam diálogos que eu tinha com as pessoas com doença que eu ouvia e dizia assim, mas depois chegava ao processo e era, não, eu não posso escrever assim, porque assim ninguém me leva a sério. Mas tinha uma necessidade muito grande de escrever os diálogos nas folhas do IPO. Portanto, o diálogo que eu tinha tido com o doente, ou com o familiar, ou com a senhora enfermeira, ou com o auxiliar, ou com uma colega minha. Estou aqui a ver ali a doutora Regina, muitas vezes tivemos diálogos e a doutora Regina gostava de pensar e punha-me a mim a pensar muitas vezes e muito daquele pensamento eu escolhia, comecei a ter uma pasta com os diálogos. Este livro atravessa o internato, eu recém-especialista, e o último conto, que é sobre um familiar, estou eu a fazer, tinha feito há pouco tempo exame para consultor. Eu depois não escrevi mais, não significa que eu... Foi há 7 anos, não é? Sim, 7, 8 anos. Não significa que eu não tenha mais casos. Mas houve um dia que eu fui ao cunho e o Padre António, sem saber que eu andava com isto na minha cabeça, disse, tenho que escrever um livro, tenho que escrever um livro. Veja lá se escreve um livro. E eu nunca tinha pensado, palavra de honra, em escrever um livro. E ainda por cima escrever um livro sobre coisas tão ricas que me aconteciam no dia-a-dia no Instituto de Oncologia. E disse, não, eu não vou escrever. Não vou escrever. Isto não faz sentido. Isto é meu. Isto é meu. Estes diálogos, esta riqueza é minha. Eu não sei se quero partilhar esta riqueza com mais alguém. Depois um dia chego a casa e a minha mãe estava, falei com a minha mãe e a minha mãe disse-me uma frase, sabes, há várias formas de rezar. Estávamos a falar, a minha mãe gosta de pensar. Oh filha, há várias formas de rezar. E há um dia que eu também chego ao cume e na altura tinha um diretor espiritual e estávamos a discutir, eu e ele, esta questão da oração. E eu dizia, Padre Nuno, eu não rezo. E ele também já sabia essa coisa dos escritos, que eu tinha lá em minha casa, numa pasta amarela, no escritório. E o Padre Nuno diz-me assim, olha, sabe uma coisa? Escrever é uma oração. Escreva. E dessa forma, reza. Eu conjuguei a minha mãe com o Padre António, com o Padre Nuno, e de facto fui para o sacrário. E disse, olha, Senhor, sabes que eu não sei escrever. Eu não sei escrever. Eu toda a minha vida escrevi mal. Lá em casa, quem escreve bem é a minha irmã e o meu irmão, a minha mãe e o meu pai. Eu dou imensos erros ortográficos. Eu não sei escrever. Mas vamos lá agora. Se é para escrever, eu agora já percebi que é para escrever. Tens que me ajudar. Porquê que eu demorei 20 anos a escrever este livro? Eu tinha os diálogos, mas eu não tinha a reflexão, o pensamento. E eu não tinha ninguém com quem falar. Eu não tinha referências bibliográficas. Eu não sabia onde é que, porque normalmente um médico quando escreve faz umas pesquisas. Mas aqui não havia pesquisas. Aqui eu não sabia como é que havia de fazer. E então, nisso, quer o meu filho, quer o meu marido, cada um à sua maneira, conseguiram perceber que havia assim uns dias, umas tardes, em que a mãe se isolava num quarto lá em casa, que eu digo que é o escritório, não é escritório, era um quarto lá do fundo, e fechava a porta, e de repente, à meia da tarde, vinha o meu filho, oh mãe, não sei o quê,
aquela, oh mãe, não sei o quê, mãe. Oh filha, mãe, agora não. O meu filho respeitava. O filho era pequeno, ainda é. Devia ser. Mas quer o meu filho, quer o meu marido, respeitava. O meu filho é uma pessoa muito alegre, mas eu tinha que ter silêncio. Eu escrevi este livro em silêncio. Ora, um filho pequeno, na entrada na adolescência, é muito difícil nós termos silêncio em casa. Então, para escrever o livro, eu tinha que ter, em primeiro lugar, silêncio interior. Silêncio nesse escritório. Silêncio na minha casa. Silêncio no meu prédio. Silêncio na minha rua. Silêncio em Coimbra. Por isso é que eu demorei tanto tempo a escrever, porque eu tinha que ter vários silêncios. E havia uma certa altura que eu abria a porta da janela e às vezes ouvia a conversa dos meus vizinhos a passear, como por exemplo está ali o meu vizinho Nuno, ele a passear, ele a conversar com a minha vizinha de baixo. Lá parava eu de escrever. Passava um carro, mas parava. Entrava o meu filho, eu parava. Vinha o meu marido às 3, 4 da manhã dizer-me, estava eu. Oh, Idas, isto já é. Tá. Oh, mulher, tens de trabalhar. Ou seja, e eu consegui, e era isso uma experiência que eu, à medida que fui escrevendo, às tantas, pensei muito no leitor. Eu não estava a escrever para mim, eu estava a escrever para o leitor. E aqui há vários tipos de leitor. Há o leitor que trabalha comigo e que provavelmente irá conhecer alguma destas situações. E, portanto, é um leitor exigente, porque é médico, é enfermeiro, é técnico, é auxiliar, portanto, são pessoas exigentes. Por isso é que eu pincelei com alguma ciência o livro, a pensar nos médicos, a pensar nos enfermeiros, a pensar nos auxiliares, mas depois pensei, não, isto também pode ser lido por uma pessoa não médica. E, portanto, a linguagem que eu utilizei é uma linguagem que um médico consegue perceber. Nós gostamos muito de contar uma história. Tudo começa com uma história. Aparece o doente, nós fazemos a história clínica. E eu agora contei a vida destas pessoas, sobretudo a vida que aconteceu no último tempo de vida, através de uma história. Mas para cativar o leitor, eu não podia escrever como os médicos escrevem. Então, fui descobrir em mim uma característica para contar histórias a pessoas não médicas. E por isso, quando eu comecei a contar essas histórias que podem ser lidas por pessoas não médicas, onde é que eu senti compreensão? Quem é que me compreendia? Compreendiam os poetas. E então, eu nos poetas, em minha casa sempre houve livros, em casa dos meus pais sempre houve livros. Nós temos muitos livros lá em casa. E eu tenho os meus livros preferidos, e os meus livros de autores portugueses preferidos, e de poetas portugueses preferidos. E então eu disse, eu sinto-me tão bem com estes autores já escreveram sobre isto que eu estou a escrever. Porque depois também há pessoas médicas, que eu também tive necessidade de procurar, colegas meus, que escreveram já sobre muita coisa que aconteceu no livro. Portanto, eu não estava aqui a descobrir nada, o que para mim também foi ótimo. E, portanto, esses médicos vêm, são médicos preferidos, porque eu gosto muito de ler, eu gosto de ter livros de médicos que escrevem. Talvez não goste tanto dos escritores médicos, eu prefiro o médico escritor. E há, de facto, há médicos escritores que têm uma elegância na escrita e eu gosto muito. Há outros que me fazem rir.
que são muito terra a terra, e portanto eu trouxe esses médicos. Há médicos que escrevem para os jornais, eu trouxe esses médicos. Porque quem escreve para o jornal, quem escreve um livro, também muitas vezes os médicos, sempre uma coisa que eu descobri, também já tinham escrito sobre muita coisa que eu já estava a escrever. E portanto, essas pessoas eu também quis trazer para dentro do livro. E eu penso que é interessante. Depois pensei, antes de começar a contar a história, eu gostaria que quem estivesse a ler lesse primeiro o que é que os médicos dizem sobre outros médicos, dizem sobre casos parecidos, ou poetas, ou escritores. Eu acho que isso vai entusiasmar o leitor. Mas o que eu gostaria muito que o leitor sentisse era aquilo que eu sentia quando efetivamente havia silêncio em mim, silêncio no escritório, silêncio na minha casa, silêncio no meu prego, silêncio na minha praceta e silêncio em Coimbra. Porque para muitas pessoas o silêncio é nada. É nada. Para mim o silêncio é presença. Não é? Portanto, é uma presença que eu não sei explicar. E portanto, se cada um de vós que está aqui sentir um bocadinho dessa presença, já valeu a pena, portanto, eu ter escrito este livro. Enfim, podemos abrir um bocadinho também, se alguém quiser fazer alguma pergunta à Margarida. Há uma frase que a Maria diz no livro, e que ontem também falámos um bocadinho sobre alguns exemplos do que é que ela queria dizer, no caso no livro. A Maria diz que se morre como se vive. É verdade. Eu gostava que nos explicasses um bocadinho melhor. É verdade. Porque para mim, não é? Vale. Mas já há médicos também a escrever sobre isto. E o que tem cá para mim que nós morremos como vivemos. É uma coisa muito engraçada. E às vezes com os senhores enfermeiras tenho ali grandes mestras. Mesmo. Nós temos assistido, e nós muitas vezes assistimos, a morreres diferentes. A pessoas que, de facto, terminam a vida de uma forma que nós não gostamos nada. E nós profissionais de saúde. E depois temos outras vidas que terminam, que para nós é uma consolação. Morreram bem. E há muito muitas vezes, em gíria, então, morreu bem, doutora Margarida. Morreu bem, morreu bem. Outras vezes não, foi horrível, doutora Margarida. Foi uma coisa péssima, doutora Margarida. E onde é que nós fazemos este brainstorming? É ali na Copa. Quando elas estão a sair e eu estou a entrar. E o que é morrer mal? Há pessoas que têm vidas muito engraçadas e, fruto das suas próprias opções, optaram por determinadas experiências, por determinadas vivências, e todas, muitas vezes, com hábitos aditivos, passado no álcool, passado nas drogas. Muitas dessas pessoas às vezes estão sem abrigo, não têm família. E nós às vezes, essas pessoas têm um determinado tipo de cancro. Porque há cancros, os cancros, é muito engraçado os cancros. Mas estes têm um determinado tipo de cancro. E muitas vezes estas mortes são violentas. Mas eu recordo aqui, ela está aqui presente, tem aqui uma enfermeira presente, que houve um dia que eu deixei, eu já sabia que aquela situação podia ser uma situação difícil.
Então, nós combinámos, eu conversei com as enfermeiras, quis saber quem... Porque eu vou contar esta história para perceberem como eu reprimo muito e eu sozinha não teria escrito este livro. Portanto, eu preciso dos meus colegas, um registro, eu preciso das enfermeiras, eu preciso dos técnicos, eu preciso dos auxiliares e tal. Então, eu nunca mais me ia embora do IPO. Outra vez, vá-se lá embora. Dizem, não, outra vez, vá-se lá embora, a gente fica cá e tal. E eu disse, olha, mas é assim, eu acho que é esta noite, vai ser esta noite, mas eu não quero que o senhor morra assim. E eu disse, mas é capaz, doutora Margarida, disse-me a senhora enfermeira, que ia ficar meio, não tenho dúvida, doutora Margarida, disse, eu acho que é muito possível. Mas então eu vou-lhe pedir uma coisa, olha, senhora enfermeira, quando sentirem que essa pessoa está a agitar, é para, efetivamente, administrarem um medicamento para sedar a pessoa. Porque se essa pessoa não é sedada, mas previamente eu já tinha falado com essa pessoa de que haveria a necessidade de a sedar caso uma hemorragia acontecesse, e também lhe expliquei que se nós conseguíssemos tratar depois essa hemorragia, nós levantaríamos a sedação e ela voltaria a ela. Mas também lhe expliquei que a hemorragia poderia ser muito violenta e ela poderia morrer, não da sedação que nós lhe estávamos a dar, mas efetivamente de morrer com Cristo, exangue, sem sangue, sem água. E de facto essa enfermeira está aqui presente. Eu apanhei-a na copa e ela teve aquele discernimento que não aparece nos livros de medicina, que não aparece nos livros de enfermagem, que nós não conseguimos explicar, temos que viver. Então, efetivamente, ela foi passando, ela andava sempre a passar, e há uma vez que o doente agita. Ela diz, doutora Margarida, ele não agitou muito. E eu disse, pois, mas ela é experiente. Ele não agitou muito, doutora Margarida, e então eu administrei-lhe a sedação. No momento exato em que essa pessoa dispara e a hemorragia sai, a enfermeira fica inundada, o teto fica inundado, o chão fica inundado. Portanto, isto é uma morte por hemorragia catastrófica que ninguém gosta, efetivamente, de ter este tipo de mortes. E por isso, depois de manhã, na passagem de turno, nós temos que ter ali um bocadinho para falar sobre estas coisas. A maior parte das situações que eu relato e as situações que eu vivo não são assim. Não são assim. Mas a pessoa está inteira ao morrer. Não vale a pena escamotear todas estas pessoas. Morreram todas da mesma maneira. Deitadas numa cama. Há umas que morreram na cama hospitalar, há outras que morreram na sua própria cama. Portanto, aparentemente nada distingue estes corpos uns dos outros. Mas o que as pessoas dizem ao morrer, com os olhos, a ternura que estas pessoas têm pelas pessoas que estão à volta, os abraços que elas dão, os sorrisos que elas fazem, a forma como elas põem o corpo, como elas ajudam as senhoras enfermeiras só quem vive uma coisa desta, só quem se apercebe, como elas ajudam na higiene, como elas ajudam nos posicionamentos, não é? É maravilhoso. Portanto, eu não sei explicar, mas só vivido. E de facto, há muita vida no fim de uma vida. Porque muitas vezes eu ouço dos meus colegas, eu sinto que há uma paz. E a gente não sabe explicar porque é que sente esta paz. Porque estivemos ali, nós, por inteiro, e a pessoa, por inteiro. Porque quando a pessoa sente confiança, a pessoa mostra, efetivamente, aquilo que mais a preocupa. Mas já não fala. Mas ela mostra bem. Porquê que há mortes penosas?
nunca mais morre. Ai, nunca mais morre. Ai, mas nunca mais morre. Esta pessoa já está ali, mas porquê que não morre? Não morre porque está à espera do neto que veio da Alemanha, que está lá a tirar o mestrado e que a avó quer ver. Não morre porque deixou de falar com a irmã e, enquanto não pedir perdão à irmã, não morre. E às vezes são pessoas que têm grande agitação e não vão lá com medicação. A gente dá medicação, mas não vão lá. Mas depois, quando nós entramos e nos sentamos e para tudo, não é? E a gente senta-se e tenta perceber de que é feita aquela inquietude. Quando nós chegamos a isto é que é medicina. Quando nós conseguimos perceber isto e dar a essa pessoa aquilo que ela mais quer para, efetivamente, se entregar, aceitar, nós não vimos com pesos para casa. Nem eu tenho esqueletos aqui aos meus ombros. Antes, pelo contrário, é um dia que eu chego alegre a casa, que o meu marido me pergunta, correu bem o dia? Eu disse, correu. Senti-me útil. Eu digo para mim, claro que correu. E faleceu uma pessoa, um doente meu. E eu senti que era engraçado eu dar a conhecer esta vertente que muitas vezes nós não falamos, de uma forma também positiva, de uma forma viva, sem melodramas. Falar sobre isto com... eu não se fala disto como se fala, por exemplo, de imunoterapia numa reunião de serviço. Mas é possível, efetivamente, falar dos últimos tempos de vida de uma forma serena, calma, tranquila, mostrando que, efetivamente, é muito bom quando nós deixamos que a pessoa morra naturalmente. Morte natural. É assim. Nós morremos, nós vivemos, nós nascemos e muitas vezes a pessoa, quando já aconteceu, não morre. Sou toda minha mãe, meu pai. E eu às vezes, quando estou ali naquele impasse, realmente, os cuidados estão ao mais alto nível, os nossos cuidados. Eu costumo perguntar assim, por acaso sabe como é que o seu pai nasceu? Diz minha filha, não, mas vou perguntar à minha tia. E então é normalmente assim, o meu pai demorou muito para nascer, a minha avó não sei o quê, Lá está, uma pessoa que demora a nascer também não pode morrer de repente, também tem que ter o seu tempo, tem o seu tempo para nascer, também tem que ter o seu tempo para morrer, e nós temos que ter paciência, não podemos que as coisas sejam de repente, porque andamos todos muito agitados, porque precisamos de uma cama, porque... Não, temos que dar tempo à pessoa, e quando nós conseguimos dar esse tempo, eu já não sei quem é que recebe, se é a pessoa que está a partir ou se somos nós. Eu recebo bastante e quis partilhar convosco aquilo que recebo. Todos os dias. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, questionar, fazer um comentário. Muito rapidamente, a Dra. Margarida, a única coisa que eu quero dizer é manifestar a minha gratidão por ter escrito este livro, como médico, como pessoa e como médico. Eu já li uma parte sobre ele. Não li muito ainda, porque só recebi hoje de manhã. Mas aquilo que eu li, e essa parte que eu li consta aquela história inicial, quando era interna ainda, e quando foi encarregue pelo seu tutor para ir junto a um doente fazer a avaliação, e foi, talvez com a bata até bem passada a ferro, com o estetoscópio, com o posicionamento e a atitude de médico,
E foi junto ao doente. E aquilo que há pouco não disse, mas que me tocou, foi a atitude do doente, após toda a conversa clínica que teve com ele, que ao vir-se embora, prende o seu braço e lhe pergunta, faz a tal questão, a tal pergunta que referiu. Onde está a esperança? Ficou, enfim, sem palavras, mas ele disse: a esperança está na sua mão. E isso foi um momento crucial, como referiu. O momento, doutora Margarida, em que descobriu a outra metade da medicina. E tantas vezes tenho falado sobre isso, e temos no nosso grupo também, no nosso movimento também falado sobre isso. A outra metade da medicina. Aquilo que eu desejo, e está a contribuir para isso, é que muitos dos nossos colegas descubram consigo a outra metade da medicina. Obrigada, Sr. Pastor. Eu queria só contar a leitor ler a história. Este doente ensinou-me ainda outra coisa. Eu até esse doente, eu já era médica há uns anos. Vocês sabem como é que eu o escutava? Era assim. Eu o escutava tal e qual. Eu hoje ao escuto, esse senhor, ao prender-me a mão, ensinou-me ainda outra coisa. Eu hoje ao escuto assim. Eu dormo. É um cesto. Eu já não estou assim. Irta. Eu palpava assim. Eu não fazia isto. Eu hoje dormo. Este dobrar. Eu trabalhei não só em Portugal, mas também trabalhei noutros sítios fora do país. E houve um dia uma senhora inglesa que me disse: nunca ninguém me tinha escutado assim. E é completamente diferente uma pessoa ao escutar assim, e escutar assim. Eu gosto mais de escutar assim. E gostava de ter um dia um médico que não escutasse assim. Se houver mais algum comentário, uma partilha. Como padre e também como amigo, já fizeste a perguntar à Margarida, mas também se reza muito nestes momentos em que se assiste à porta, em que a pessoa se entrega ao Criador, que ao mesmo tempo é um momento dramático, mas é também um momento mistagógico, se entendemos por mistagogia, este mistério de alguma coisa que não tem fim e que continua vivo, mas que é preciso ultrapassar. Não? E para quem está do lado de cá, isto é uma oração ininterrupta, não? Pelo menos para quem tem fé. Sim, já vou responder. Ao ler este livro, entende-se, este livro é sobre o cuidado integral da pessoa, mas percebe-se que quem escreve este livro é uma médica que vai à missa, pronto, que acredita. E realmente, se me perguntarem o que é que aconteceu da tua vida de mais importante, a primeira coisa foi eu ter nascido. A segunda coisa foi o encontro que eu tive com Cristo. Minha vida mudou. Não sei dizer, não sei explicar como é que aconteceu, mas realmente tive esse encontro e a minha vida mudou. Naturalmente que passa neste livro, eu penso que tenho fé, eu penso que tenho fé, mas passa que é uma médica cristã que escreve o livro. E realmente há momentos em que nós estamos perante um corpo que vai morrer e nós já sentimos a ressurreição. Portanto, eu escrevi este livro, há aqueles momentos, e quem me conhece, meus colegas, ou também voltando outra vez às senhoras enfermeiras e aos auxiliares,
muitas vezes vão dar comigo, eu estou doente e elas também não me incomodam, ou ficam ou vão embora. Mas eu, nesses momentos que eu consigo ficar, eu estou em oração permanente por essa pessoa. E só assim é que eu também, assim, complementa. Eu tenho que ser médica, eu tenho que dar, aliviar sintomaticamente aquela pessoa, não sozinha, mas sempre em conjunto. Agora temos a sorte de trabalharmos em conjunto com os colegas internistas, que também sabem muito sobre muita coisa, mas também nos dão muita ajuda no alívio sintomático. E é bom fazer essa partilha. Eu tenho que saber fazer isso. Eu tenho que aliviar o sofrimento. E posso-vos dizer que nós aliviamos o sofrimento. O maior sofrimento que há é não ter uma equipa que cuida. Mas depois levo tudo a Deus. Levo tudo. Também me enervo com Ele. Muitas vezes acho que Ele está surdo, que Ele não ouve, que o sofrimento é enorme, que não pode ser, que aquilo não é humano. E houve um dia que apanhei uma lição exatamente com o segundo doente, que eu conto a história, o segundo não, o terceiro. Esse miúdo, era um miúdo, dá-me uma grande lição. Eu estava muito zangada com Deus, porque achava inconstitucional aquela criança, aquele miúdo estar a sofrer daquela maneira. E então estava mesmo zangada, mas fiz o que era necessário. Esse jovem precisava de um alívio da sua parte de dor, já não dormia há muito tempo, porque tinha dor severa, e eu fiz o meu trabalho. E fiz o meu trabalho durante a noite com o miúdo. E de manhã, quando passo à cabeceira desse miúdo, ele diz-me: doutora Margarida, eu perguntei, então, como é que passaste a noite? Eu sabia como é que ele tinha passado a noite, porque eu tinha estado lá, as suas enfermeiras me tinham chamado, portanto isso era bom sinal. Ele disse-me: dormi como nunca tinha dormido. Ora bem, eu que tinha refilado como Cristo, que não podia ser, eu percebi que aquilo era a minha realidade, eu tinha só que fazer aquilo que eu devia fazer, que depois Cristo faria o resto. Eu falo com Ele permanentemente, Ele anda comigo na minha vida, não me tira nada, eu não fico menos médica, mas entrego-lhe tudo isto ao final do dia, ou no princípio do meu dia. Eu gosto de me despedir do IPO, eu gosto de ir para casa sossegada. E muitas vezes passo na capela e digo uma oração de um padre jesuíta, que eu também cito neste livro. Ele era professor de uma grande universidade em Roma, penso eu, ele era um professor distinto. E uma das funções dele, para além de dar aulas, era ouvir pessoas, e sobretudo os estudantes de todo o mundo. Ele ouvia pessoas de todo o mundo. E então eu também tinha talvez os mesmos problemas que eu também tenho. Não temos tempo para rezar, para estar... Pronto. E então ele ensinou-me uma oração muito importante. Ele dizia, com muita graça, estando ele a morrer, também escreveu um livro muito interessante, e que eu também cito e que também mostro, e que eu aconselho, e que se chama Prolongamento. Esse sacerdote jesuíta dizia que muitas vezes a oração dele era: Senhor, eu e tu fizemos hoje um bom trabalho. Muitas vezes esta é a minha oração. Senhor, eu e tu fizemos hoje um bom trabalho. Há dias que não fazemos um bom trabalho, há outros dias que fizemos um trabalho. Pronto, e isso é uma forma que eu tenho de fazer uma higiene e depois chegar a casa e ser mãe, ser esposa, ser irmã. Gosto de fechar o meu dia com esta pequena oração. Enfim, fechávamos assim muito bem, mas aqui o Padre António está a pedir o comentário final. Estava aqui a pensar naquela frase do Abel Salazar, não é? Que é: o médico só sabe de medicina, nem de medicina sabe. E acho que a Margarida traz-nos aqui a evidência de que sabe muito bem sobre medicina e, portanto, também de medicina muito sabe.
E eu não tenho tanta experiência de oração como a Margarida, de facto isto é uma experiência orante brutal, mas os jesuítas também me ensinaram uma coisa que dá muito jeito, que é a oração do pobre. E dei por mim a fazer um bocadinho a oração do pobre durante a leitura e, portanto, para terminar, se calhar deixava-vos com algumas frases do livro, poucas palavras, frases e algumas imagens que tenho a certeza que a mim não me vão abandonar e que a todos que lerem esse livro também vão tocar e seguramente vão lembrar-se delas, provando assim a qualidade deste livro. Como já foi citado, a minha esperança está na sua mão. Não nos vamos despedir porque vamos ficar amigas. Não acredito em Deus, mas amei muito. A mãe que morreu como se estivesse a parir. Não me prendam. E silêncio. Muito obrigada, Margarida.